Bom dia para os irmãos. Que graça e a paz de Deus possa estar conosco nesta manhã. Valeu. O pastor veio aqui para mim e falou: você tem que acostumar a pegar no microfone para estar andando no meio dos corredores ministrando o manto. Aí se segurar o microfone para mim é complicado. Eu que mexo muita mão. E se eu não tiver o pedestal para mim, o negócio não rende. É o seguinte, nos foi pedido para falar acerca das cartas de João, e aconteceu um negócio interessante. Como a revista não tinha chegado ainda, eu havia falado para a irmã Vilsa que nós iríamos fazer uma introdução geral, acerca das cartas de João, com a finalidade que os irmãos pudessem estar mais familiarizados no decorrer das lições que serão ministradas aqui na nossa escola bíblica dominical, que são as 3 cartas. E aí eu tive uma ideia de tentar bolar uma apresentação das 3 cartas, de João, fazendo um resumo geral, um apanhado, e também fazer um estudo biográfico acerca da pessoa do apóstolo João. Porque aí quando você estuda quem foi o escritor, quem foi o personagem, quais foram as mudanças que Deus fez no coração desse personagem, desse escritor, ou quais eram as circunstâncias que envolviam toda a motivação do escritor a escrever o que ele disse, fica mais fácil você compreender e entender as passagens da Bíblia sem você polemizar e sem você pegar textos isolados e fazer doutrina para aplicar na sua vida pessoal. Então eu fiz um apanhado de tudo, algumas semelhanças, algumas concordâncias, algumas características do apóstolo João, considerado aí o apóstolo do amor, aquele que era íntimo do Senhor Jesus, e bolei o estudo perfeito. Quando foi na sexta-feira à noite, eu falei assim: rapaz, deixa eu dar uma fuçada aqui no site da Cristã Evangélica, para ver se de repente não tem a revista já disponível em PDF, E aí então eu achei lá que constava pelo menos as 2 primeiras lições, como se fosse uma forma de degustação. Aí quando eu vou abrir a lição era justamente o que eu vou dar aula hoje. Eu falei, então até que eu não sou tão burro não. Eu falei assim, aí acabou dando a mesma coisa, Eu falei assim, eu vou dar a lição para o pessoal apresentando a carta, uma vez que eles não têm a revista, mas deu na mesma que essa lição que eu vou dar hoje aqui já consta da primeira lição que está na nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E eu gostaria de ler o texto, que é a introdução inicial, lá em 1 João. 1 João, capítulo de número 1. Nós vamos ler só para poder ter uma base. Capítulo 1. Versos de 1 a 4. Versos de 1 a 4. Diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a vossa alegria seja completa. Se você voltar um pouquinho às páginas da Bíblia, eu queria convidar você a fazer isso, lá em João, Evangelho de João agora, capítulo de número 1, você vai ver algo interessante. João, capítulo 1, verso de número 1. Perceba algumas similaridades na fala. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus,
e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Se você perceber essas duas passagens que nós lemos aqui, você consegue imaginar algumas peculiaridades. A primeira delas é o termo que João utiliza aí, no princípio. Ele evoca a sua primeira carta, ao seu evangelho, acerca da manifestação de Jesus. E quando João cita a manifestação de Jesus, lá no primeiro capítulo de João, o princípio era o verbo estava com Deus, João também remonta ao livro de Gênesis. Olha só que interessante, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E mostra como que Deus criou a terra, criou a humanidade, criou os animais, criou tudo que existe na terra. Quando João escreve o seu evangelho, ele tem a intenção de anunciar Jesus para aquelas pessoas, para que as pessoas pudessem crer. Ele tenta mostrar agora que em Cristo há um novo projeto, há uma nova criação, há um novo ser sendo criado por parte de Deus. Da mesma forma que no início da criação, Deus criou a terra, Deus criou os céus, havia trevas sobre a face do abismo, e Deus disse, de repente, Deus disse, haja luz. E a Bíblia diz então que houve luz. João pega essa passagem de Gênesis, do capítulo de número 1, e aplica de forma espiritual para os seus ouvintes. Ele vai falar, olha, Deus também disse, haja luz na nossa escuridão espiritual. O verbo se fez carne, o verbo se encarnou. Jesus é a luz do mundo. E uma vez que Jesus é a luz do mundo, que dissipa toda a treva, que dissipa toda a escuridão, Deus então cria um novo homem. Deus cria uma nova comunidade. Deus cria um novo povo. No Éden, a gente vê Deus criando um jardim. Ali, lá no Gênesis, aliás, você vê Deus criando um jardim. Nos Evangelhos, você vê Deus criando um novo jardim, a saber, a igreja. Se no jardim do Éden Deus cria um homem e uma mulher, nos Evangelhos então Deus cria uma nova família, um novo homem, uma nova mulher com perspectiva de vida. Se no livro de Gênesis o pacto é quebrado, a aliança é quebrada, o homem desobedece a Deus, o homem entra e se afunda no lamaçal do pecado, ocorre o primeiro homicídio, nos Evangelhos então existe a cura para essa queda. Nos Evangelhos existe essa luz que raiou aos homens por intermédio do Senhor Jesus, e João cita aqui no seu Evangelho. Agora, interessante que quando ele escreve essa primeira carta, ele dá testemunho dessa luz que o povo já ouviu. Olha, aquilo que eu escrevi acerca do meu Evangelho, ele usa aí 4 verbos. Se você for analisar aí os versos de 1 a 10, João usa o verbo ouvido, visto, termo que ele usa, contemplamos e apalparam. Então você percebe que todos esses verbos aí sensoriais vai defender a realidade da natureza de Cristo. Porque um dos problemas que estava acontecendo nessa época, quando João escreve a sua primeira carta, e nós vamos comentar daqui a pouco sobre isso, eram falsos mestres e falsos ensinadores que estavam entrando dentro da igreja, duvidando acerca da encarnação do Verbo eterno, a saber, Jesus. E João vai dizer que toda pessoa que não crê que Jesus veio em carne é maldito, é mentiroso, chama ele inclusive de anticristo. Então, essa é a nossa intenção ao estudar as cartas de João. É você firmar a sua fé no Cristo que manifestou desde o princípio. Ele se manifestou no Gênesis como Criador de todas as coisas, e ele se manifestou de forma física, visível, palpável nos Evangelhos, trazendo luz ao nosso coração e dissipando toda a treva que existe no nosso ser. E quando ele escreve, existem algumas peculiaridades. Eu gostaria de
fazer uma introdução então geral aqui no PowerPoint. A primeira dela, por exemplo, é que o Evangelho de João foi escrito para que as pessoas crescem em Jesus, né, o Filho de Deus, para que crendo pudesse ter a vida eterna. Eu queria fazer um outro paralelo, aí eu queria que você lesse novamente comigo João, capítulo de número 20, e aí nós vamos fazer um contraponto. João, capítulo número 20, verso de número 30, olha só, 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes quais? Esses milagres que João vai descrever no seu evangelho. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Beleza? Essa foi a intenção da primeira carta do Evangelho de João. Agora eu queria que você lesse, por exemplo, 1 João 5,13. 1 João 5,13. Você vai ver que ele fala praticamente a mesma coisa que ele fala no seu Evangelho. E aí a gente pode ter uma conclusão básica acerca disso. Olha só que interessante. Estas coisas, que coisas são essas? É aquilo que ele disse no capítulo 1, 2, 3 e 4. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Olha só que interessante. Olha só. João 20, 31 diz que esses sinais, aquilo que ele escreveu acerca de Jesus, era para que as pessoas crendo pudessem ter a vida eterna. Era algo que ainda haveria de ter, uma vez que creria em Jesus. Agora, quando ele escreve a sua primeira carta, aqui no verso de número 13, ele muda o tempo. Olha só que interessante. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Não é terá, tendes a vida eterna. E a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então você percebe esse contraste e a intenção do apóstolo João. Ele escreve o seu evangelho para que as pessoas pudessem crer em Jesus, mas uma vez crendo, João diz na sua carta então que a pessoa teria a vida eterna, ou seja, teria certeza da sua salvação. E é sobre esse tema que João vai discorrer em toda a sua primeira epístola: sinais, evidências de que uma pessoa de fato é salva e crê em Cristo Jesus. João vai trabalhar muito nessa questão de marcas, evidências da salvação. Essa foi a primeira carta. A segunda carta, João escreve para alertar a igreja acerca dos falsos mestres, lá em 2 João. Inclusive ele diz que não deveria sequer saudar, né, e sequer também receber tal pessoa na sua casa, se tal pessoa não trouxesse aquilo que está revelado na palavra. A terceira carta de João, então, ele escreve para alertar a sua igreja sobre os perigos dos falsos líderes. Interessante que João faz esse contraste. Na sua segunda carta ele trata especificamente dos falsos profetas. Na terceira carta ele vai tratar daqueles líderes que são déspotas dentro da igreja e que queriam ter autoridade, ter a primazia dentro da igreja. Ele vai mostrar a briga que havia de Diótrefes, né? E que combatia concernente a Gaio. Gaio queria receber os servos de Deus dentro da igreja, receber os missionários. Gaio tinha condição, queria sustentar esses homens dentro da igreja, homens de Deus, ao passo que Diótrefes então queria ter primazia dentro da igreja, e ele então combatia Gaio, inclusive falava mal de João. E João chega a dizer: quando eu chegar aí, eu vou confrontar Diótrefes na cara. Eu vou aí ver o que está acontecendo dentro dessa igreja. Então João, no capítulo 13, ele vai tratar sobre essa questão de tirania dentro da igreja. Quais são os verdadeiros líderes que a igreja deve ter? Aqueles que amam o poder, que amam a autoridade, ou aqueles que amam de fato servir? Que é o contraste que João faz entre Gaio e Diótrefes. Inclusive nós tivemos um estudo aqui na nossa igreja com o Dr. Augusto Nicodemos, né? Que, se você não lembra, o Dr. Augusto Nicodemos esteve aqui em 2010,
E ele falou sobre 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Daí eu lembro que ele falou sobre a terceira carta de João, justamente numa escola bíblica dominical. Essa então seria a visão geral. Sobre o autor da carta, há um consenso, por exemplo, quase que unânime no decorrer da história da igreja, e eu me refiro aqui aos pais da igreja, e também evidências internas, de que João, de fato, ele foi o autor dessa carta. Por várias razões. A primeira delas, devido a algumas palavras, alguns termos que João utiliza na sua primeira carta, no seu evangelho, e termos que João utiliza na sua primeira carta. Prova disso foi o que nós acabamos de fazer aqui, lendo o texto de 1 João, capítulo de 1 a 5, verso de 1 a 5, onde ele traz essa questão do princípio da manifestação de Jesus, que é praticamente a mesma citação que ele faz lá em João, capítulo 1, ou acerca do objetivo pela qual ele escreveu o seu evangelho, para que as pessoas pudessem crer, que é o mesmo objetivo pela qual ele escreve a sua primeira carta que nós lemos, que é fazer com que nós tenhamos certeza acerca da nossa salvação. Então, por conta disso, as três cartas e o seu evangelho, embora não traga o seu nome, João é muito cuidadoso concernente a isso, ele é praticamente um homem muito humilde concernente a isso, ele não menciona o seu próprio nome, mas as evidências internas do próprio livro e também de testemunho dos pais da igreja, historiadores da mesma época, nos dão conta que João, de fato, foi o autor dessa carta. Eu queria mostrar aqui uma outra semelhança interessante. Se você ler, por exemplo, nossa, me ficou pequeno demais isso. Se você ler o texto de 1 João, capítulo 1, verso 4, ele diz o seguinte: nós lhe escrevemos para tornar a vossa alegria completa, completa a vossa alegria. Se você ler o texto de João 16, verso 24, ele cita novamente o mesmo termo: alegria seja completa. Se você... Você vai aumentar aí? Não dá, acho que não dá. Vê se ficou agora. Dá para ler. Se você ler, por exemplo, 1 João 2, verso 11, ele vai dizer que todo aquele que odeia o seu irmão está em trevas, está em escuridão. Uma vez estando em escuridão, ele está perdido. Interessante que ele usa a mesma citação, praticamente não muda quase nada, lá em João 12, verso 35. Ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes luz. Quem não anda nas trevas não sabe para onde vai. Agora o texto mais conhecido é esse aqui, 1 João 3, 23. Olha só que interessante. Esse é o seu mandamento: crer no seu Filho Jesus Cristo e amar uns aos outros como Ele nos ordenou. Que é praticamente a mesma situação de João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então essas similaridades, essas evidências internas, então, nos dão conta de que, de fato, João foi o autor da primeira carta de João. Agora, antes de entrarmos propriamente na carta de João, é necessário nós identificarmos quem foi João, quem foi esse discípulo amado e quais são as implicações e quais são as lições que nós podemos tirar desses personagens. E o mais interessante, quando nós estudamos os personagens da Bíblia Sagrada, em forma de um sermão, de um estudo biográfico, é nós extrairmos lições desses personagens para a nossa vida de modo prático. E não somente isso, a também não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Mas não somente isso, nós entendemos que os homens de Deus, revelados na Bíblia Sagrada, não eram homens isentos de erros, não eram homens perfeitos, eram homens como eu e como você, com uma única diferença: homens que souberam reconhecer o seu tempo, a sua época, e ainda assim ter o seu coração transformado, o seu coração mudado pelo caráter de Cristo. Então vamos lá, quem foi João? Em primeiro lugar, João era filho de Zebedeu e de Salomé. Tinha um irmão por nome de Tiago. Salomé, por sua vez, era irmã de Maria. Naturalmente, então, João era primo de Jesus. Era primo de Jesus. O seu pai, ele era pescador na cidade de Betsaida, vivia ao mar da Galileia, e ele vivia da pesca. Segundo lugar,
João se torna discípulo de Cristo, inicialmente quando ele era discípulo de João Batista. Ele seguia João Batista, acompanhava as pregações de João Batista, mas a partir da morte de João Batista, João o apóstolo então recebe o chamado de Jesus quando ele estava lá perto do mar, na pescaria, próximo ao barco. Jesus então convida João, e a Bíblia diz então que João, deixando as redes, passa a seguir Jesus. Uma vez então que ele segue a Jesus, ele passa a integrar o círculo mais íntimo de Jesus. Olha só que interessante, a Bíblia diz que havia aproximadamente 70 discípulos. Desses 70 discípulos, 12 foram escolhidos por Jesus para ser apóstolos. Desses 12 apóstolos, a Bíblia diz que Jesus tinha uma intimidade profunda com 3 pessoas: Pedro, Tiago e João. Só que dentre esses 3 ainda, olha só que interessante, havia um que tinha uma intimidade mais próxima com Jesus, que convivia com Jesus, e a Bíblia diz então que ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Então João gozava dessa intimidade, ele estava junto com os discípulos na transfiguração, na casa de Jairo e também na sua intensa agonia. Outro ponto interessante acerca de João, que é o que eu falei, ele é o único que encostava a cabeça no peito de Jesus, chamado então de o apóstolo amado. E no seu evangelho, ele se refere a si mesmo, não com uma certa soberba, mas ele se refere como o discípulo. Ele se refere a si mesmo como sendo o outro discípulo. Olha só a humildade do apóstolo João. Ele se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amou, ou aquele que se reclinou sobre o peito de Jesus. Além disso, também, João é aquele que acompanha o julgamento da crucificação de Jesus. O pastor Hernandes Dias Lopes, citando o texto de João 18, verso de 15 a 16, diz que aparentemente João era meio aparentado lá de Caifás, e ele então acompanha o julgamento de Jesus, ao passo que os outros apóstolos fugiram. Os outros apóstolos fugiram, João acompanha o julgamento de Jesus. Mas não somente isso, ele está presente na crucificação de Jesus. Foi quando Jesus estava na cruz do Calvário, e Jesus cita 7 palavras na cruz do Calvário. Dentre 7 palavras na cruz do Calvário, Jesus olha para João e olha para sua mãe Maria e diz: filho, eis aí tua mãe. Olha para Maria e diz: mulher, eis aí teu filho. E a história diz e revela também que a partir daquele momento João assume Maria e passa a cuidar de Maria, obviamente a sua tia. Sim, pastor. É interessante isso, porque às vezes a gente ouve falar de João como um discípulo de amor, como se Jesus amasse mais João do que os outros, né? Fala muito dessa intimidade, que Jesus tinha um amigo mais próximo do que os outros. Mas a gente vê que essa proximidade tinha fruto na postura de João. Porque estava ele junto. Singular, ele estava junto na Via Cruz. No Getsemane. No Getsemane, e com a mãe ali, né, na hora da cruz. Não é Jesus que debruça no ombro dele, é ele que se debruça no ombro de Jesus. Exato. Né? Então a gente não pode ver nenhum desequilíbrio de Jesus amando mais ele do que os outros. Exato. Mas a gente vê uma postura melhor dele de consagração, de não fugir na via cruz do que os outros. Exato, muito interessante de fato. Em quinto lugar, João então, ele presencia a ressurreição de Jesus, ele é testemunha ocular acerca da ascensão de Cristo. Ele foi um dos primeiros a ver o túmulo vazio, ele foi o primeiro a testemunhar o Cristo ressurreto, obrigado, amado, na casa com as portas trancadas e depois no mar da Galileia. Então você vê que João, de fato, conseguiu fazer aquilo que ele menciona aqui, na sua primeira carta, daquilo que temos ouvido, visto
contemplado, mas não somente isso, apalparam, ou seja, ele teve de fato uma experiência com Jesus. Além disso, João viu Jesus indo aos céus. João estava juntamente com seus discípulos quando viram Jesus subindo aos céus. Ou seja, ele foi testemunha ocular e ouvinte de Jesus. Ele ouviu, tocou em Jesus. Além disso, se você ler o texto de Gálatas, olha só que interessante. Gálatas 2, eu gostaria de convidar vocês a lerem. Gálatas 2, verso de 6 a 10. Gálatas, capítulo de número 2. Você vai perceber aqui que há uma evolução na vida desse personagem. Ele era primo de Jesus, ele era pescador, ele foi chamado por Jesus, ele tinha intimidade com Jesus, ele vê Jesus sendo julgado, ele vai com Jesus até a cruz do Calvário, ele vê Jesus ressurreto, ele vê Jesus subindo, mas não somente isso, ele exerce o ministério para qual ele foi chamado. Gálatas 2, verso de número 6 em diante. Gálatas 2, verso de 6 em diante. É isso. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, os quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homens. Esses digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Verso 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro, e para com o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas. Olha só que interessante. Então João é um dos personagens que era considerado como coluna da igreja. Tamanha autoridade e tamanha influência que João exercia na vida da igreja. Mas não somente isso, se você vê o texto de Atos 3, verso de número 4, João tem o poder de Deus. Ele é abençoado com o poder de Deus. Então ele não somente era pescador, ele não somente foi chamado, ele não somente tinha intimidade com Jesus, ele não somente viu a transfiguração, ele não somente esteve lá na ressurreição da filha de Jairo, ele não somente vê Jesus sendo julgado, ele não somente vê Jesus sendo crucificado, ele não somente viu Jesus ressuscitado, ele não somente viu Jesus indo assunto aos céus, ele não somente era coluna da igreja, mas era um homem que tinha o poder de Deus sobre a sua vida. Lá no Templo Formosa, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te digo, em nome de Jesus, levanta e anda. E só fazendo um parênteses aqui, eu lembro de uma historinha que as pessoas contavam muito acerca desse fato. Dizia que o Papa estava andando com um coroinha na igreja e falando para o coroinha da seguinte maneira: olha, tudo que nós temos aqui é de ouro, o altar é de ouro, tá, os utensílios é de ouro, o lustre é tudo fantástico, tudo belo, tudo maravilhoso. Hoje nós temos poder, temos riqueza, temos dinheiro. E o Papa virou para o coroinha e falou o seguinte: nós não podemos dizer mais, olhe para mim, não temos ouro e nem prata. Aí o coroinha, muito humildezinho, olhou para o Papa e falou o seguinte: também não podemos mais dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. O Papa tentando fazer o contraste da vida de Pedro e João, que não tinha ouro e nem prata. O coroinha olha pela outra faceta, mas também não podemos mais dizer para o paralítico, em nome de Jesus, levanta e anda. É interessante. Além disso, ainda sobre a história de João, então passa os seus últimos dias em Éfeso. Alguns historiadores dizem que ele foge para Éfeso por volta de 68. Depois ele foi exilado por um imperador numa ilha de Patmos, e na ilha de Patmos então ele escreve
o livro do Apocalipse. Mas não somente isso. Quando ele escreve o livro de Apocalipse, João tinha uma finalidade, que era consolar, confortar os cristãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. E aí me faz lembrar algumas observações de algumas pessoas que leem o Apocalipse, que gostam de ler o Apocalipse e tentar fazer adivinhações acerca do Apocalipse, né? Quem é a besta? Quem é o número da besta? O besta é o Papa. Quem é a besta? Aí não estava, a besta é tu que está procurando isso, tentando fazer adivinhação na Escritura. Só que se você for olhar o objetivo pela qual João escreve o livro de Apocalipse, não foi para que nós ficássemos tentando fazer elucubrações ou adivinhações acerca do futuro. Não, João tinha uma intenção. Ele estava exilado na ilha de Patmos. Alguns historiadores dizem que ele tinha acabado de ser colocado dentro de uma taça de azeite fervendo, a sua pele todinha se decompôs todinha. Ele é exilado na ilha de Patmos e ele mesmo preso, mesmo encarcerado, ele começa a colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu acerca de Jesus. E ele então escreve o Apocalipse para consolar a igreja. Ele fala para a igreja: olha, essa perseguição que vocês estão passando por aí, o diabo, Satanás, está por detrás dessa perseguição. Mas vocês têm que manter firmes a sua fé, crendo que Jesus é o Senhor de todas as coisas, e que Jesus já venceu o diabo. Era isso que João tentava retratar quando ele escrevia o livro do Apocalipse. E ele então mostra acerca da eternidade. Tudo isso que você está passando, tudo isso que você está enfrentando, um dia Deus vai enxugar de nossos olhos toda lágrima, ou seja, ele cria na eternidade. Esse é o personagem João. E ele então morre de morte natural. Seu irmão Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer. Olha só que interessante. Seu irmão é o primeiro apóstolo a ser martirizado. E João, então, é o último a morrer. E isso tem um dado aqui bastante curioso em cima disso daqui, é que nós vamos ver daqui a pouco que João também tinha um defeito. Nós vamos ver os pontos negativos de João. E a mãe de João e de Tiago, incentivado pelos meninos, pede para que Jesus, quando viesse no reino dele, colocasse no trono, Tiago de um lado e João do outro lado. E olha só o que Deus fez com esses homens. Mata Tiago. Martiriza Tiago. Isola João na ilha de Patmos. Então os dois irmãos que pediram para se assentar no trono com Jesus, eles receberam isso. Um foi martirizado pelo Evangelho e outro foi exilado na ilha de Patmos. Então esse é o João que escreve a primeira carta. Agora você me pergunta: poxa, legal, João, um camarada fantástico, foi chamado ainda pescador, era discípulo, foi chamado para ser apóstolo, além de ser apóstolo, fazia parte dos 3 mais íntimos de Jesus. Além de ser um dos 3 mais íntimos de Jesus, era aquele que reclinava o peito, a cabeça no peito de Jesus. Ele viu Jesus na transfiguração, ele viu Jesus no julgamento, na crucificação, na ressurreição, na assunção aos céus, tinha o poder de Deus, era coluna na igreja, mas no entanto João também tinha alguns defeitos. Aí eu queria fazer esse contraponto em João, e existem algumas coisas que podem nos chocar. A primeira delas é que João tinha um temperamento explosivo. Era uma pessoa extremamente nervosa em algumas situações. Mesmo sendo íntimo de Jesus, mesmo sendo conhecido por nós como o discípulo, o apóstolo do amor, João foi apelidado por Jesus. Interessante, foi Jesus que colocou o apelido em João, e no seu irmão, de Filhos do Trovão. Filhos do Trovão, Boanerges, que significa Filhos do Trovão, ou seja, talvez por causa do seu temperamento. O temperamento de João era explosivo. Além disso, o temperamento de João era um temperamento ambicioso, que é isso que nós acabamos de mencionar aqui. Está lá no texto de Marcos 10,
verso de 35 e 40. Olha só que interessante que diz o texto. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele lhes disse: Que querei que vos faça? E eles disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos. Olha só a arrogância, a ambição dos camaradas. Coloque um à direita e outro à tua esquerda. O camarada já se sentia íntimo de Jesus. Peraí, já que eu fui eleito entre os três mais íntimos de Jesus, já que eu sou aquele que inclina a cabeça no peito de Jesus, eu vou pedir algo mais. É aquela ideia, né? Você dá o braço para a pessoa quer tudo. E ele pede isso para Jesus. Jesus então responde, olha só que interessante: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o mesmo batismo que sou batizado? Jesus está se referindo aqui à sua morte. Aqui Jesus está se referindo à sua morte. E eles disseram: Podemos. Podemos. Jesus, porém, lhes disse: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu hei de beber, e sereis batizado com o batismo com que sou batizado. Ou seja, Jesus falou para eles: olha, vocês vão sofrer. Da mesma forma que eu morri, vocês também vão morrer. Da mesma forma que eu vou beber esse cálice, esse batismo com que eu vou ser batizado, ele está falando aqui da sua morte, da crucificação, vocês também serão martirizados. Olha só, interessante que Jesus não livra nem mesmo aqueles mais íntimos do seu círculo de amizade. Jesus não livra nem mesmo aquele amigo que sempre acompanhou Jesus em todos os momentos difíceis, em todas as fases do ministério de Jesus. Jesus não livra esses homens das tribulações. Jesus não livra esses homens das agonias. Ou seja, Jesus aqui, ele não faz acepção, mas também não faz opção. Ele fala: não, vocês também vão morrer, vocês também vão padecer. E João, naquele afã de ambição, Jesus continua: mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isto é para quem está reservado. Olha só que interessante. Então João tinha um temperamento ambicioso. Além disso também, João era intolerante. Tinha uma pessoa lá expulsando o demônio, e o João e os discípulos queriam impedir aquela manifestação. Encontramos um concorrente. Alguém fundou uma igreja perto da gente, está concorrendo com a gente, nós não podemos permitir isso. Nós somos os apóstolos, nós somos os discípulos. Jesus está conosco, vamos tentar impedir aquela turma ali. Abriu ali uma igreja, vamos tentar fechar. Olha só que interessante, Marcos 9, de 38 a 41. João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, ou seja, não faz parte do nosso gueto, não faz parte do nosso time, não faz parte do nosso clube religioso, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibás, porque ninguém há que faça milagre em meu nome que possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Portanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Então João era um discípulo extremamente intolerante. Ele queria impedir a manifestação, queria impedir a atuação. Jesus então repreende os seus discípulos. Além disso também, João tinha um sentimento de vingança. Havia no seu coração um sentimento de vingança. Você está percebendo que é um contraste muito grande, quase com uma ambiguidade, uma contradição de um discípulo que é íntimo de Jesus, de um discípulo que caminhava com Jesus, que via as manifestações de Jesus, mas que ao mesmo tempo trazia no seu coração certas ambiguidades. Olha só a indignação e vingança de João.
lá em Lucas capítulo 9, versos 52 e 56. Olha só que interessante. Jesus então mandou mensageiros diante de si, e eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, lugar para dormir. Mas não receberam, porque seu aspecto era com quem ia a Jerusalém. E seus discípulos, olha só, Tiago e novamente João, o discípulo amado, vendo isso disseram: Senhor, quere que digamos que desça fogo do céu e consuma todo mundo, como Elias também fez? Vamos pedir fogo e vamos queimar tudinho, vamos queimar todo mundo aqui, vamos trucidar todo mundo. Jesus, voltando-se, porém, repreendeu Tiago e João. Vós não sabeis que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas salvá-la. E então foram para outra aldeia. Quem é João? O escritor das cartas do amor. Quem é João? O autor que tenta retratar acerca da comunhão dos irmãos. Quem é João? Aquele que tenta mostrar que devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Quem é João? João é esse personagem aqui, que vive uma vida de ambiguidade, que vive uma vida de uma aparente contradição. E talvez você me pergunta, como que uma pessoa dessas pode fazer parte do caminho de Jesus, pode fazer parte da escola apostólica do Cristo, por uma única e simples razão. Jesus nunca escolhe um capacitado, muitas das vezes, mas Jesus capacita aquele a qual ele escolheu pela sua graça. É isso que Jesus faz em João, é isso que Jesus faz em Pedro, inclusive. Olha só como que Jesus é tremendo. Quando Pedro negou Jesus, a Bíblia diz que ele estava perto de um braseiro. Estava perto de um braseiro, quando Pedro negou Jesus. Mais na frente, Jesus ressuscita. Os discípulos estavam pescando, e ele vê Jesus lá na beira da praia. Quando os discípulos descem do barco e saem nadando, alguns chegam na beira da praia, Pedro contempla uma cena. Tinha uma fogueira, tinha um braseiro na beira da praia, e havia comida. Por que havia um braseiro na beira da praia? Por uma única e simples razão. Jesus estava mostrando a Pedro o sinal da cura. Era um ensinamento didático. Da mesma forma que no braseiro Pedro negou Jesus, Jesus monta a cena, monta todo o cenário para que Pedro, olhando para aquele braseiro, se lembrasse de que um dia ele havia negado a Jesus, mas que a partir daquele momento Jesus estava estendendo a Pedro o perdão, estava estendendo a Pedro a graça de aceitá-lo novamente no ministério. E por isso que Jesus chega para Pedro: tu me amas, apacenta meus cordeirinhos. Tu me amas, apacenta meus cordeirinhos. É por isso também que quando Jesus ressuscita, o anjo dá uma ordem para aquela mulher: dize aos discípulos e a Pedro que ele ressuscitou. Espera aí, não bastava dizer somente dize aos discípulos? Por que o anjo menciona e a Pedro? Por uma única e simples razão: Jesus estava tratando dos seus discípulos. E Jesus tinha uma maneira muito amorosa, muito forte de tratar com cada um dos seus discípulos, mesmo tendo personalidades variadas, mesmo tendo esses momentos de contradição, de dubiedade. Você vê isso muito em Pedro, por exemplo. Na mesma hora que ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus disse que não foi a carne ou o sangue que o revelou, mas sim o Pai que está nos céus. No mesmo episódio, Pedro dá um escorregão, quando Jesus fala que ia morrer, e Pedro fala: não morre não, não morra, Pai, mestre, não morra, de modo algum acontecerá isso contigo. Aí Jesus então repreende a Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, para que me serve de escândalo? Espera aí, o mesmo Pedro aqui,
diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, cheio do Espírito Santo, mas no mesmo momento, Pedro dá uma furada dessa. Pedro pisa na bola. E Jesus trabalha no coração de Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes. E 3 vezes depois da ressurreição, Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Então você percebe que Jesus consegue conciliar isso muito bem com seus discípulos, com seus apóstolos. E com João não era diferente. Mesmo ele sendo um homem chamado, mesmo ele tendo intimidade com Jesus, o seu coração ainda era um coração cheio de ira. O seu coração era um coração ambicioso. O seu coração era um coração que precisava ser trabalhado. E isso foi trabalhado em João. E somente uma pessoa que foi trabalhada no coração, somente uma pessoa que teve o seu caráter trabalhado por Jesus, que foi forjado na vida, que Jesus forjou, que Jesus trabalhou através do sofrimento, através da dor, através das perseguições, como aconteceu com João, é que de fato a pessoa pode escrever a primeira carta de João, que fala acerca do amor. E é sobre isso que a carta de 1 João trata, e nós vamos trabalhar algumas nuances aqui agora. E agora nós vamos entrar propriamente na carta. Vocês percebem como que é importante a gente fazer essa viagem toda acerca do personagem João? É porque somente assim nós vamos poder entender e compreender o que ele fala aqui no capítulo de número 1, né? Quando ele usa esses 4 verbos aí: ouvido, visto, contemplamos e apalparam. Interessante que no verso de número 3, olha só que ele diz: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então ele vai dizer que essa comunhão que os irmãos haveriam de ter uns com os outros e com ele, era um resultado de uma comunhão que ele tinha com o Pai. Ou seja, era uma comunhão com Deus que desembocava na comunhão com os irmãos. Era um relacionamento com Deus que refletia no relacionamento com os irmãos. E nada, ninguém melhor do que João para falar de relacionamento, para falar de amizade, para falar de amor, para falar de caráter, do que João. João pode falar o que é o verdadeiro amor. João pode falar o que é amar de fato uns aos outros, porque ele experimentou. O seu coração era um coração ambicioso. O seu coração era um coração irado. O seu coração era um coração precipitado, mas um coração que foi trabalhado por Jesus. Foi trabalhado por Deus. E a carta de João, ela vai trabalhar basicamente com marcas, com identidade. Como eu disse aqui no início, ela foi escrita para que nós possamos entender que nós já temos essa redenção e que nós temos a salvação. Porém, essa salvação, essa redenção, ela tem algumas marcas. E os historiadores, alguns teólogos, dividem a primeira carta de João em 3 marcas. E eu gostaria de ver com vocês agora. A primeira marca que ele cita é a questão da marca doutrinária, de defesa da fé. A segunda marca é a marca social, que é acerca do amor. E a terceira marca é a marca moral, que é sobre essas 3 marcas que nós vamos trabalhar aqui agora dentro da carta de João. Em primeiro lugar, a característica doutrinária. A primeira prova de que de fato uma pessoa é salva, de que uma pessoa verdadeiramente é cristão, verdadeiramente é crente, é a marca doutrinária, ou seja, a sua fé em Jesus Cristo, né? Ou seja, aquele que nega que Jesus veio em carne, não procede de Deus. Esse é enganador e o anticristo. Ninguém pode se considerar cristão negando a encarnação de Cristo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. O segundo ponto é que ninguém pode ser salvo negando a natureza divina de Cristo. Ou seja, Jesus não é meio homem e nem meio Deus. Jesus é Deus homem. Ele é o Verbo encarnado. E aí havia um grande problema na época de João, que é o que nós vamos comentar agora, que é acerca do movimento chamado gnosticismo. O irmão Eurípides falou isso nas quartas-feiras, quando estávamos estudando sobre a primeira carta de Paulo a Timóteo.
Porque os gnósticos, eles negavam a encarnação de Deus. Eles negavam que Jesus havia de fato se encarnado em carne, em osso, né? Porque eles faziam aí uma dualidade influenciada pela filosofia grega, né? Ou seja, eles acreditavam que a matéria era má e que o espírito era superior, que a matéria era má, mas que o conhecimento era superior. E esse ensinamento estava entrando dentro da igreja. Então você percebe que quando João escreve a sua primeira carta, a igreja estava sendo influenciada por filosofias, estava sendo influenciada por falsos ensinos, dizendo que Jesus não havia encarnado. Eles diziam que Jesus era como se fosse um fantasma. E eles dividiam que quando Jesus, antes de Jesus morrer, o Cristo saiu deles. Eu não sei se vocês sabiam, mas o nome de Jesus não é Jesus Cristo. A gente costuma muito falar, a gente pensa que Cristo, né, é o sobrenome de Jesus, né? Jesus Cristo, não. A palavra Cristo quer dizer Messias. A palavra Cristo quer dizer ungido, que é a mesma palavra usada lá no hebraico da anunciação do Messias. Então toda vez que eu digo Jesus Cristo, eu estou dizendo Jesus é o Messias. Jesus é o ungido do Senhor. É por isso que, biblicamente falando, não existe essa ideia de você dizer, o pastor é ungido, a fulano é ungido do Senhor. Não existe esse termo no Novo Testamento sendo aplicado a homens, porque o único ungido é Jesus. Porque a palavra ungido no Novo Testamento significa Cristo. Cristo é ungido, Cristo é o Messias, ungido é o Messias. Então o termo ungido, o termo Cristo é aplicado somente a Jesus, certo? E isso foi sendo anunciado, e hoje nós pegamos esse costume de falar Jesus Cristo. Mas Cristo não é sobrenome de Jesus. O nome de Jesus é Jesus, e Cristo é um termo dado a ele por ele ser o nosso Messias, o nosso Redentor, o nosso Cristo. Mas os gnósticos diziam que não. Existia o Jesus histórico, o Jesus homem, veio um ser sobrenatural chamado Cristo, morou sobre ele, antes dele morrer o Espírito Santo sai sobre ele, e quem morre na cruz é o Jesus homem, essa diferença toda. Então esse movimento do gnosticismo entrou dentro da igreja, e João então combate esse falso ensino dizendo, todo aquele que não crê que Jesus veio em carne, que não crê que Deus se manifestou na matéria, esse é o anticristo. E esse movimento gnosticismo, ele gerou muitos problemas na igreja. A primeira delas é que uma vez que eles diziam que a matéria era má e que o espírito era bom, tudo aquilo que era relacionado ao corpo era ruim. Era ruim. Aí gerou dois problemas, gerou o ascetismo e a libertinagem. Porque se você exalta o espírito e você anula a matéria, então você vive uma vida contemplativa. Igual o movimento pentecostal. Eu já fui pentecostal e eu sei o que é bem isso. O movimento pentecostal é quase que influenciado pelo gnosticismo, porque os pentecostais valorizam muito essa questão do espírito, né? Buscar Deus. Aquela coisa, sabe? Então ele verticaliza demais a espiritualidade, né? Verticaliza nessas coisas do espírito. Aí não podia jogar futebol, não podia ir para o cinema que era pecado, não podia ouvir música disso, não podia ouvir música daquilo outro, não podia assistir isso, porque tudo aquilo que é consciente à matéria é má. É por isso que os católicos, por exemplo, eles não acreditam que o sexo deve ser feito para proporcionar prazer ao casal. Para a Igreja Católica, o sexo deve ser feito somente na intenção de gerar filhos. Porque para os católicos o sexo é sujo, quando surgiu essa ideia dos padres e dos papas não se casarem, justamente por fazerem essa dicotomia, essa separação do corpo e do espírito. Então quando você vê alguém na igreja, por exemplo, exaltando muito esse lado místico da espiritualidade, anulando praticamente a vida social, a vida em família, a vida em comunidade, ou tentando se abdicar demais das coisas do mundo, se isolar como se estivesse num mosteiro, eu não uso isso, não uso aquilo, não bebo isso, não faço isso, não faço aquilo, por uma santidade exacerbada, e passa a condenar os outros, né, porque os outros não fazem aquilo que você está fazendo. Isso é um pensamento gnóstico, é um pensamento do gnosticismo, que valoriza essas coisas do espírito,
que valoriza essas coisas do além, essa espiritualidade contemplativa, e que nada interessa o que acontece em sua volta. Por outro lado também, o gnosticismo gerava nas pessoas uma certa libertinagem. Porque se a matéria é má, se a matéria é desprezível, eu posso fazer o que quiser com o meu corpo. Posso fazer o que quiser com o meu corpo. Posso me prostituir, posso fazer o que quiser que eu não vou prestar conta, porque o que importa é o espírito, o que importa é a minha vida contemplativa. Esse era o ensinamento dos gnósticos, o ensinamento do gnosticismo, e é esse pensamento que João então combate na sua carta e combate na sua primeira carta. Gnosticismo, ele combate os falsos ensinamentos. E aí vem uma conotação interessante, de que a primeira marca que nós devemos reconhecer na vida de uma pessoa genuinamente cristã, na vida de uma pessoa que genuinamente serve a Cristo, é a marca doutrinária. É quando ela valoriza o que de fato está revelado na palavra de Deus. É quando ela combate os falsos ensinamentos. É quando ela tem um conhecimento da Escritura de tal modo a poder denunciar os falsos mestres, os erros doutrinários que acontecem no nosso meio, os hereges que se levantam para deturpar a palavra de Deus com a finalidade de serem ricos, com a finalidade de vantagem financeira. Então, o cristão também deve exercer o seu lado apologético. O cristão deve exercer e ter uma vida baseada na doutrina, na palavra, refutar as pessoas com base na palavra de Deus e não aceitar e não engolir tudo aquilo que nos é falado, seja na televisão, seja em cima do púlpito. A Bíblia diz lá em Atos que até mesmo a palavra de Paulo, ela era observada na Escritura pelos crentes de Bereia, para ver se aquilo que estava sendo pregado estava de fato na Bíblia Sagrada. Ora, se a palavra do apóstolo Paulo precisou passar pelo crivo das Escrituras, quem dirá nós hoje? Comedor de arroz e feijão e que às vezes arrota caviar. Essa é a verdade. Então, tudo deve ser balizado e analisado pela palavra de Deus. Então, a primeira marca é a marca doutrinária. A segunda marca que João menciona aí na sua carta, que ele vai trabalhar, é a marca do amor, ou a marca social. Essa é a segunda marca, e ele trabalha muito bem sobre isso, quando ele diz, por exemplo, quem não ama o seu irmão, quem não ama o próximo, não é nascido de Deus. Essa é uma das temáticas mais fortes na carta de João. Porque ele entende o seguinte: a partir do momento que meu coração foi regenerado, a partir do momento que eu fui alvo desse amor de Deus, Deus me amou, Deus me regenerou, Deus me colocou numa família. Nessa família, então, eu devo amar, devo manter o meu coração sintonizado em comunhão. Ele diz ainda, quem não ama, permanece nas trevas. Ele vai dizer ainda na sua carta que quem não ama, permanece na morte. Ele vai dizer ainda que quem não ama, jamais viu a Deus, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. É uma característica peculiar de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus amou os seus discípulos. Jesus manifestou o seu amor aos discípulos. Jesus deu exemplo de amor para os seus discípulos. Além disso, ele vai dizer que não podemos separar nossa relação com Deus da nossa relação com os irmãos. Então João trabalha isso na sua carta, ou seja, toda comunhão com Deus, ela tem que desembocar necessariamente na comunhão com os irmãos. É por isso que não existe aquela ideia dos desigrejados, né? Eu não vou congregar, eu não vou na igreja, eu não vou no culto, eu não quero estabelecer comunhão na igreja. Ora, mas o maior sinal da manifestação de Deus foi criar uma comunidade onde Deus pudesse se relacionar. Nesse sentido, eu não sou igreja sozinho. Eu não sou templo de Deus apenas sozinho. Eu sou templo de Deus na comunhão. Eu sou templo de Deus na koinonia. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, capítulo 3, se não me engano. Ele chama a comunidade cristã, ele chama a reunião dos santos de templo. Por que templo?
Porque Pedro vai dizer que nós somos o quê? Somos pedras vivas. Porque Deus, antigamente, Ele habitava no tabernáculo. Depois Deus começou a habitar nos templos. Uma vez que o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes, Ele passa a morar no nosso coração. Então eu só tenho comunhão com Deus de fato, quando eu tenho comunhão com meu irmão, quando eu tenho comunhão com o meu próximo, porque é no relacionamento com uns com os outros, é que eu consigo de fato manifestar o amor de Deus. E Jesus disse que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Então, Deus é um Deus comunitário. Não existe carreira solo, né? Não existe carreira solo na fé cristã. Eu não sou igreja sozinho. Posso até ser, poeticamente falando, porque o Espírito Santo habita em mim, mas do ponto de vista geral, eu não sou igreja sozinho. Eu não sou templo sozinho. Eu somente sou templo, eu somente sou igreja quando eu tenho essa coletividade. É por isso que o termo igreja, no grego, eclésia ou eclesia, além de significar tirados para fora, mas também significa assembleia. Né? A palavra igreja significa assembleia. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que propicia a coinonia. Uma coinonia que desemboca na diaconia, quando eu passo a servir. De modo, como dizia o Caio Fábio, ele sempre dizia o seguinte, o Caio Fábio, que Deus abriu mão de ser amado para ser amado no próximo. Nesse sentido, de nada vale as minhas declarações de amor a Deus, mas se eu não consigo fazer essas declarações de amor a Deus, amando o próximo. Deus não quer ser amado por mim. Deus não está nem aí para o seu amor. Deus quer saber se você ama Ele, servir, amando seu irmão. Deus quer saber se eu sirvo a Ele, servindo ao próximo. Então a melhor maneira de servir a Deus, a melhor maneira de amar a Deus, não é verticalizando a minha espiritualidade com Deus. Ó Deus santo, ó Deus bendito, ó Deus maravilhoso. Isso não quer dizer nada para Deus. É performance humana. A verdadeira manifestação e declaração de amor a Deus é quando eu consigo amar de fato o meu irmão. E quem está falando isso é justamente João. É justamente aquele que pediu para descer fogo do céu e queimar os samaritanos. É justamente aquele que provocou uma dissensão nos seus irmãos, quando ele disse para Jesus para colocar ele à direita e Tiago do outro lado. E a Bíblia diz que depois que João fez esse pedido, a Bíblia diz que houve uma grande contenda entre os discípulos. Mas agora João diz que eu tenho que amar a Deus amando o meu irmão. Então quem está falando isso é uma pessoa que foi experimentada. Uma pessoa que recebeu as advertências de Jesus, uma pessoa que foi trabalhada por Jesus, e é isso que João trabalha na sua primeira carta, que é o que nós vamos estudar nas próximas lições. Além disso ainda, João vai dizer que quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Uma questão bem lógica. Também, o amor cristão não consiste apenas em palavras, mas sobretudo em ação, porque amor não é sentimento. Amor é ação. Deus amou, mas quando Deus amou, Deus provou. O que Deus fez? Deus entregou, Deus deu o Filho dele. Então amor não é sentimento, amor não é essa coisa poética toda que a gente fala, amor é ação. Só que o amor não anula a verdade. E a gente acha que muitas das vezes, por a gente amar, a gente tem que deixar de falar a verdade. Não, amor e verdade andam juntas. O amor divorciado, na verdade, é um amor irresponsável. Quem ama diz a verdade, mas quem diz a verdade deve dizer no amor. Olha só que interessante. O mesmo João que diz que devemos amar a Deus, o mesmo João que diz que quem não ama o seu irmão não é nascido de Deus, permanece em trevas, permanece na morte, jamais viu a Deus, é o mesmo João, por exemplo, lá no capítulo 1, verso 10, capítulo 2, verso 4, verso 22, capítulo 4, verso 20, capítulo 5, verso 10 de 1 João, chama alguns irmãos de mentirosos. João também é duro. É o discípulo do amor, é o apóstolo do amor, que traz na sua carta conteúdos do amor, mas é um homem que traz a verdade também.
Ele diz ainda, daqueles irmãos que não acreditavam que Jesus veio em carne, chama eles de anticristo, chama os homens, os falsos mestres, de anticristo. Capítulo 2, verso 18, capítulo 4, verso 3. Ele vai dizer ainda, fazer um contraste de filhos de Deus e filhos do diabo, falando para a igreja, lá no capítulo 3, verso 10. Ele vai dizer que os falsos profetas, os falsos mestres, seguiam o caminho do erro. E ele vai dizer que aquele que não traz o ensinamento de Cristo, ele vai dizer que aquele que não vive os ensinamentos de Cristo, ele vai dizer que realiza obras más. Ele vai dizer lá no 2 João, capítulo 1, verso 11. Então você percebe que o mesmo João que fala de amor, ele não divorcia amor da verdade. Para João, verdade e amor andam juntas. Então lembre, o amor jamais anula a verdade. Se eu amo, tenho que dizer a verdade. Verdade e amor são coisas que não andam separadas, elas andam juntas. E ele vai dizer ainda mais, para cá, eu sempre confundo, que a prova do amor é o serviço. Demonstramos nosso amor não com palavras, mas com ações concretas de ajuda aos necessitados. João trabalha isso na sua carta. O amor, na verdade, é a apologética, é a defesa final, a evidência insofismável de que somos de fato discípulos de Cristo. Então essa é a segunda marca. Primeira marca, marca doutrinária. A segunda marca, marca social. E por último, João trabalha a terceira marca, que é a marca moral. Qual era o problema que havia na igreja quando João tenta trabalhar essa marca da marca moral, que é a marca moral? Havia uns cristãos que não queriam mais obedecer os mandamentos do Senhor Jesus. Eles acreditavam que uma vez salvo, uma vez que Cristo os resgatou, uma vez que estavam no período da graça, eles podiam viver uma vida no pecado. Podiam viver uma vida completamente entregue ao pecado. E que eles não haveriam de receber nenhum tipo de punição. Isso é chamado pelos escritores de antinominianos. São aqueles que não seguiam, que não obedeciam os mandamentos do Senhor. E fato interessante é que, de fato, quando o homem estava no pecado, preso, morto no pecado, os seus delitos, no seu pecado, ele estava morto para Deus, ele estava morto no seu pecado, o homem jamais conseguia obedecer os mandamentos do Senhor. Por quê? O seu coração só escolhia aquilo que era mal. O homem era escravo do pecado. A partir do momento, então, que Cristo ressuscita esse indivíduo, conforme nós vemos aqui no domingo retrasado, de Efésios, capítulo 2, esse homem ele é ressuscitado, ele passa de filhos da ira para filhos da misericórdia, o Espírito Santo mora no seu coração, o seu coração é regenerado, e a partir do momento que o coração do indivíduo ele é regenerado, ele então passa a andar em novidade de vida. A mente dele já não vai ser mais orquestrada pelas coisas do mundo. Já não vai mais ser orquestrada pelos seus próprios pensamentos. Agora os seus pensamentos deverão ser cativos aos ensinamentos do Evangelho. Então é por isso que João trabalha dessa prova moral. A evidência de um verdadeiro cristão é a prova moral, ou seja, a obediência. E aí eu queria elencar aí 4 pontos que João trata na sua carta, que é o que nós vamos ver em toda a revista nossa de Escola Bíblica Dominical. A primeira delas que vai falar é que aqueles que creem em Cristo e amam a Cristo devem andar como Ele andou. Então eu devo seguir os passos de Jesus. Vida cristã não é simplesmente uma projeção astral, ideológica, para o paraíso, para a eternidade. Não. Ser cristão é uma vivência diária de uma nova vida, de um novo ser que foi transformado, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus gerou em mim vida, Deus gerou no meu coração um novo andar, um novo pensar, um novo sentir, um novo caminhar. O meu coração foi regenerado. E Paulo usa duas palavras para mostrar essa transformação, lá em Romanos, que já foi dito aqui pelo pastor várias vezes. Ele usa a palavra metamorfoses, que quer dizer transformação. Como a lagarta que está no casulo, ela rompe aquele casulo e se torna uma borboleta. É a palavra metamorfoses. Outra palavra que Paulo usa lá em Romanos é metanoia, é mudança, é dar meia volta, é se arrepender. Esse é a marca do verdadeiro cristão, essa é a marca moral.
Ele vai dizer ainda que o credo precisa estar sintonizado com a vida. Ou seja, aquilo que eu creio não pode ser uma contradição daquilo que eu faço. Aquilo que eu prego não pode contradizer aquilo que eu faço na prática. Eu tenho que pregar o que vive e viver o que prego. Ou seja, não pode haver essa dubiedade. João trabalha isso na sua carta. Por que João trabalha isso na sua carta? Porque ele que vivia essa dubiedade, ele aprendeu com Cristo. O homem que tinha intimidade, que viu Jesus, estava na transfiguração, estava na crucificação, era a coluna da igreja, mas que vivia esses problemas de ambiguidade, de ira no seu coração, de ambição, mas que teve o seu coração trabalhado. Então João trabalha esse princípio na sua primeira carta, ou seja, que não deve haver uma contradição da minha confessionalidade dentro da igreja com aquilo que eu vivo lá fora, na sociedade, na família e onde quer que nós estejamos. Ele vai dizer também que o que cremos precisa desembocar naquilo que fazemos. Ele vai dizer também que não pode existir um abismo entre a teologia e a ética, entre fé e obras, entre o que falamos e entre o que fazemos. E hoje em dia nós vivemos numa época que damos muito valor à estética, né, em detrimento da ética. Isso acontece, isso é muito comum. Então João trabalha muito esse princípio. Então a terceira marca aí é a marca moral. Então esse é o pequeno resumo grande, né, da primeira carta de João. Um homem que tinha intimidade com Cristo, um homem que caminhou com Cristo, um homem que apalpou a Cristo, um homem que tinha uma profunda intimidade com Jesus, mas que também vivia os seus momentos de ambiguidades, mas que também sabia ser coluna da igreja, mas que também sabia consolar os cristãos que estavam sendo perseguidos, quando ele escreve o livro de Apocalipse. E é esse João que deve nos ajudar a caminhar na vida cristã de cabeça erguida, mantendo o nosso coração puro do ponto de vista da doutrina, manter o nosso coração puro e mudado e transformado na questão do amor, na questão da koinonia, mas ao mesmo tempo também um coração puro que odeie o pecado, que diga não às tentações, que diga não às paixões, que diga não à sua velha natureza, que diga não a tudo aquilo que satisfaça a carne. Essa, meus amados irmãos, é a verdadeira marca daqueles que de fato são salvos. É como diz o Leonardo Ravenhill, eu sempre gosto de citar ele, porque para mim é uma das frases que mais marcou a minha vida. Ele diz o seguinte, que uma ovelha pode cair na lama, mas somente os porcos rolarão nela. Nós pecamos porque somos pecadores, mas não devemos viver mais uma vida apegada ao pecado, porque nós já fomos conquistados, já fomos comprados, e aquele que de fato tem o Espírito Santo, aquele que de fato foi vocacionado, o seu coração deve constantemente voltar-se em arrependimento, confessar os nossos pecados. João trabalha sobre isso, confessar os nossos pecados. Nós vivemos uma época de uma espiritualidade que pouco não se fala mais acerca disso, né? Confessar os nossos pecados e confessar uns aos outros. Mas muitos de nós não temos mais maturidade para confessar as nossas falhas, confessar as nossas necessidades, confessar as nossas taras, as nossas carências, as nossas agonias. Nós não temos essa maturidade. Quem ouve também precisa ter essa maturidade de aceitar, de perdoar, de estender as mãos, sem ter um olhar crítico, sem olhar com justiça, sem olhar com juízo, mas um olhar de graça, um olhar de misericórdia. Eu lembro que uma época, só para encerrar, na Igreja Batista, eu era pequeno, 13, 14 anos, e foi um pastor pregar lá, e ele pregou sobre Lamentações, capítulo número 3. E ele falava o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E ele vai trabalhar no fato de que Jeremias confessa para Deus tudo aquilo que estava acontecendo com o povo, mas que o profeta Jeremias se incluía também no meio daquele povo, como Esdras também fazia isso. Esdras, quando viu o seu povo adulterando com mulheres hetéias, ele não fala o povo pecou, ele disse pecamos. E Jeremias faz a mesma coisa no livro de Lamentações. E ele então convida o povo para que viesse à frente confessar
os seus pecados. E ninguém foi. Aí eu lembro que ele desceu do púlpito, se ajoelhou, pegou o microfone e começou a confessar todos os seus pecados, tudo aquilo que estava magoado, preso no seu coração. E eu lembro que quando ele falou isso, a igreja toda foi lá na frente. E eu lembro que um culto da Igreja Batista, tradicional, um culto que terminava 9, 10 horas da noite, terminar 4 horas da manhã, terminar 4 horas da manhã é porque de fato Deus havia se manifestado, gerando arrependimento, gerando lágrimas, gerando confissão de pecados. E essa sociedade que nós vivemos, que gera no nosso coração um coração petrificado, é uma comunidade que muitas das vezes faz com que pessoas fiquem doentes, mas que não confessem os seus pecados, que não confessem as suas mazelas, que não buscam ajuda, que não procuram um amigo para conversar, que não procuram alguém para se relacionar. Estamos vivendo época aí da tal da baleia azul, né? Da baleia azul. É porque de fato muitos pais ou muitas pessoas não conseguem ter essa abertura para confessar suas frustrações, para confessar as suas agonias essas que todos nós temos, momentos de tristeza, momentos de lágrimas, momentos de agonias, momentos de taras, momentos de tentações, momentos que nós só sabemos quem de fato nós somos quando nós estamos sozinhos, porque quando nós estamos sozinhos é que nós revelamos quem de fato nós somos, porque muitas das vezes aquilo que nós fazemos em público não passa muitas vezes de performances humanas, é uma estética que não gera ética. E é por isso que o Evangelho é um convite para que a cada dia nós possamos confessar para Deus quem nós somos, mas que nós também possamos fazer como Naamã, tirar a capa e mostrar aonde está a ferida, e mostrar aonde está dolorido. Mas não somente isso, ter um ombro amigo do lado, ter um irmão perto, para dizer para você: eu não te condeno, eu te amo, eu estou junto, eu estou perto, vou caminhar com você. Eu sou de uma época, por exemplo, na Igreja Batista, que quando alguém faltava ao culto, e de quando alguém passava muito tempo sem ir à igreja, eu lembro que os jovens se reuniam e ia cantar serenata, colocava faixas na rua, colocava faixas no portão: a Igreja Batista Monte Oreb te ama. Só que com o decorrer do tempo, esse tipo de situação foi esfriando no nosso coração. Nós nos tornamos pessoas independentes, nos tornamos pessoas muitas das vezes bem-sucedidas, pessoas inteligentes, pessoas sábias, pessoas cheias do conhecimento, mas que abandonou o fervor espiritual, mas que abandonou aquele lado do amor, mas que abandonou aquele lado de estar diante de Deus, confessando os seus pecados, confessando os seus momentos de agonia. Eu amo muito da Bíblia, eu amo muito o conhecimento. Só que uma vez eu ouvi uma frase de um pregador que impactou meu coração. Ele disse o seguinte: é muito fácil ler a Bíblia, é muito fácil ler a Bíblia. Difícil é você permitir que a Bíblia leia o seu coração, porque a Bíblia nos confronta. A Bíblia revela quem nós somos. Então, os estudos na primeira carta de João servem para que nós voltemos ao nosso primeiro amor, para que nós olhemos para o próximo, para o nosso irmão, não como pecador miserável, porque de fato o pecador miserável ele é tanto quanto eu, mas alguém que é alvo do amor de Deus, alguém que foi alvo do amor de Deus, e alguém que faz parte do corpo de Cristo. E da mesma forma que Deus constituiu esse nosso corpo, colocando cada membro com a sua específica função, e onde não há um sentimento de superioridade, nem um sentimento de inferioridade, ou seja, a boca depende da mão, a mão para pecar depende dos olhos, mas tudo isso é coordenado pelo cérebro. Da mesma forma também na comunidade cristã, Deus colocou cada um com a sua função, cada um com a sua chamada, cada um com a sua vocação, e isso tudo constrói o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. Amém. Cristo é o cabeça da igreja. Então essa é a história que eu queria contar para vocês nessa manhã. A história de um homem que teve o seu coração trabalhado, que teve a sua vida mudada, que passou por momentos de muitas ambiguidades, mas que ainda assim foi
perseverante, que ainda assim foi capaz de, diante da perseguição, diante das agonias, ter um tempo para enxugar as lágrimas dos seus irmãos que estavam sendo perseguidos. Então, essa é a chave de 1 João. Essa é a chave de todos os livros de João, desde o seu Evangelho, a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta, o Apocalipse. Quando ele escreve a Gaio, ele diz: eu te amo em verdade. Então você vê que João trabalha muito essa questão do amor, essa questão da coinonia, essa questão da amizade. Certas coisas precisam ser trabalhadas no nosso coração constantemente. Então que a graça de Deus nos ajude e transforme, molde o nosso coração, e que jamais as coisas do mundo, as ambições do mundo venha colocar uma pedra e transformar o nosso coração num coração de pedra, mas que nós venhamos ter a cada dia um coração sensível à voz de Deus, sensível ao sofrimento, sensível aos meus pecados que não agradam a Deus, pecados que chateiam o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo geme dentro de nós com gemidos inexprimíveis, e nós não podemos entristecer o Espírito Santo, porque Ele é o penhor, Ele é o selo de Deus, Ele é o consolador, Ele é aquele que me aproxima de Cristo, é aquele que glorifica a Cristo na minha vida, e é aquele que me ajuda no processo de santificação, e é aquele que estará comigo por toda a eternidade. Esse é o resumo da carta de 1 João, e que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu és um Deus misericordioso, porque Tu és um Deus bondoso. Nós te agradecemos também, Pai amado, pela vida de Jesus, pela maneira com que Ele viveu, e como Ele soube conduzir e direcionar todos os Seus discípulos, mesmo sendo pessoas falhas, mesmo sendo pessoas cheias de ambiguidades, de altos e baixos, mesmo sendo pessoas aparentemente contraditórias, mas o Senhor os amou. O Senhor trabalhou em seus corações, fez desses homens coluna da igreja, homens que testemunhassem da sua palavra, e graças a esses homens, pelo Teu Espírito Santo, o Evangelho chegou até a nós, o Evangelho chegou até a mim. Que Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a encarnar na nossa vida prática todo o conteúdo que foi dado ao Teu Filho João, inspirado pelo Teu Santo Espírito, para que essas 3 marcas permaneçam na nossa vida. A marca doutrinária, crendo que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e o único capaz de nos regenerar. E a marca social, a marca do amor, permita com que nosso coração não encha e se torne um poço de azedume, de ódio e de mágoas, ó Pai, mas permita com que nosso coração seja regenerado, transformado, e tenhamos capacidade de amar e ser amado, de entender e sermos entendidos, ó Pai. Mas acima de tudo também, permita com que nosso coração venha ter a marca moral, que nós possamos odiar o pecado, odiar aquilo que Tu odeias, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.